E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos às aventuras e curiosidades do Tadeu. Vamos logo ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre El Mirador. El Mirador é uma antiga cidade maia colossal, considerado o berço da civilização maia, e onde possivelmente surgiu a dinastia Kan, a dinastia da serpente, que, como eu já falei, dominava Calakmul no período clássico. E ela está localizada nas profundezas da floresta tropical da Bacia do Mirador. A Bacia do Mirador contém a maior concentração de sítios pré-clássicos, incluindo Naquibé, La Morala e Tintal, entre outros. E ela faz fronteira com a reserva da biosfera de Calakmul, no México, e está a pouco mais de 6,5 km da fronteira com o México. E ela foi descoberta em 1926 e fotografada pela primeira vez em 1930, fotografia aérea. Mas até então ela ficou esquecida nas profundezas da floresta. Aí Ian Graham, um explorador e pesquisador britânico, conhecido pelo seu trabalho extensivo com os maias, tanto no México quanto na Guatemala e em Belize, passou 10 dias elaborando o primeiro mapa do local, isso em 1962. Aí, em 1978, foi iniciada uma investigação detalhada, liderada por Bruce Daly, da Universidade de Washington, e Ray Matene, da Universidade de Brigham. E em 79, Richard Hansen começou a pesquisar El Mirador, inicialmente como estudante pós-graduação. E pelo jeito ele fez um ótimo trabalho, porque em 1987 ele foi convidado pelo governo da Guatemala para dirigir um estudo regional da área. E tem liderado o projeto Bacia do Mirador desde então, incluindo as ruínas de Naquibé, que estão a 13 quilômetros de El Mirador, onde foi feito o primeiro levantamento arqueológico do sítio. E de acordo com Richard Hansen, os mais de 27 sítios da Bacia do Mirador formavam o primeiro estado político das Américas. O trabalho arqueológico e de preservação da área é conduzido pela Fundação de Pesquisas Antropológicas e Estudos Ambientais, na qual Richard Hansen atua como diretor do projeto, fazendo um trabalho fantástico. Seu envolvimento em liderança tem sido contínuo há 30 anos. Ele está lá há 30 anos, cara. Aí veio a tecnologia LIDAR, que usa pulsos a laser para enxergar além das copas das árvores e fazer um mapeamento do solo. Isso revolucionou a arqueologia em El Mirador, permitindo a descoberta de uma vasta e complexa paisagem urbana maia. Até então estava escondido no meio da floresta. Foram identificados complexos sistemas de canais, reservatórios, terraços agrícolas, fortificações, observatório astronômico, acrópolis, superestradas que se estendiam por quilômetros, conectando diversos assentamentos e também outras cidades. O LIDAR revelaram um planejamento urbano impressionante, com aldeias circulares e uma organização espacial complexa. Espacial que eu falo é a ocupação do espaço, sugerindo um alto nível de coordenação social e engenharia. Em suma, a tecnologia ajudou a descrever e compreender a civilização maia, mostrando que eles foram uma sociedade complexa e larga escala, séculos antes do que se estava imaginando. E a capacidade da infraestrutura e a modificação de paisagem impressionante. E esse estudo começou em 2000 e foi concluído e divulgado em 2018. El Mirador desenvolveu-se a partir do século VI
atingindo seu auge no século III a.C., até o século I. A partir daí, houve uma pausa nas grandes construções e provável abandono da cidade durante várias gerações. Só no período clássico tardio, por volta de 700 d.C., parte do sítio foi novamente repovoada, mas em pequena escala. Pequenas estruturas aninhadas em ruínas do pré-clássico. A maior estrutura nessa época atingiu 8 metros de altura. E os edifícios do pré-clássico foram saqueados em busca de materiais para construção e fabricação de cal. Os ocupantes dessa época, a grande maioria eram escribas, artistas, artesãos, e foi ocupado por pouco tempo, entre 700 d.C. até 900 d.C. E depois disso foi abandonada de novo, e como está até agora. Foi em sua época a maior cidade das Américas. Ainda é o maior sítio maia conhecido, abrangendo uma área de 36 km². Só o centro cerimonial e cívico atinge 25 km². E a sua população foi calculada em mais de 100 mil pessoas na sua época. Mas como em várias outras cidades maias, vários fatores influenciaram no declínio de El Mirador. Mas o aspecto que pode ter levado à queda do sistema foi a erosão do solo devido a desmatamento. Desmatamento, de novo, né? Árvores eram queimadas como parte do processo de fabricação de estuque. Os maias gostavam de rebocar edifícios, casas, pisos, pirâmides, cerâmicas, com camadas de gesso de cal, chamadas estuque. Esse gesso criava uma superfície lisa, agradável, que facilitava a pintura. Com este estuque, os maias criaram muitos artefatos surpreendentemente belos, bem como pirâmides de parede lisa e estradas pavimentadas. Mas o uso excessivo dessa produção tornou-se evidente quando o consumo começou a evoluir para o exibicionismo exagerado. Eles queriam tudo bonitinho. A produção de cal precisa de um grande número de madeira verde. Foi calculado pelos arqueólogos que para fazer 1 tonelada do cimento de gesso, de cal, né, cimento de cal, precisaria de 5 toneladas de calcário e 5 toneladas de madeira. Isso tudo era queimado e tinha que atingir uma temperatura de 900 graus para que pudesse ser usado. E a madeira verde conservava a temperatura por mais tempo. Aí, escavações dentro e ao redor dos barcos, dos pântanos, revelaram os efeitos do desmatamento. Quando as árvores desaparecem, o solo fica solto e facilita o transporte pela água. A chuva leva ele embora. Além disso, a água flui morro abaixo e os únicos lugares da bacia para onde ele poderia ir eram as margens, eram os pântanos. A lama rica em nutrientes que era tão vigorosamente importada dos pântanos para os campos agrícolas estava agora enterrada sob uma camada de argila de 2 a 3 metros de espessura. Isso cortou a força motriz por trás dos campos agrícolas. Quando você não pode reabastecer seus campos de cultivo, mais e mais colheitas começam a falhar. No final, os campos de cultivo entram em declínio, levando à fome e ao colapso da sociedade. E assim foi que a cidade de El Mirador acabou sendo abandonada. Era isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. Muito obrigado pela atenção. Deixe seu like aí, valeu? Tchau, tchau.